Meus amados e queridos irmãos, vamos dar início à ministração, ao estudo da palavra dessa noite. E como lemos a palavra logo no início, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, verso de número 3, palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com a igreja nesta noite. E o tema trata sobre os sinais da volta de Cristo, os sinais que antecedem a volta de Cristo. A parte 1 desse estudo que estaremos dando início. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 3, a palavra do Senhor diz que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos de Jesus estavam preocupados, interessados, desejosos de que o mestre viesse revelar para eles quais seriam os sinais que antecederiam a volta de Jesus. E quando nós lemos, queridos, o capítulo de número 24 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver a palavra do Senhor retratando, através de Jesus, vários sinais, vários relatos, vários acontecimentos esses que revelam, que demonstram, que desperta, que alerta aqueles que estão atentos para aquilo que se diz a volta de Jesus. Existe, querido, muitas pessoas que estão preocupadas em ver os sinais, muitas pessoas querendo ver o que está acontecendo. Mas o que nós precisamos como cristãos entender é que mais do que os sinais, nós precisamos estar todo o tempo preparados para a volta de Cristo. Eu costumo dizer que há dois tipos de arrebatamento. Como assim, pastor? Há o arrebatamento coletivo, onde Jesus virá para levar a sua noiva. E há o arrebatamento individual. Ou seja, a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. É por isso que as pessoas não podem esperar os sinais acontecerem para se despertar, para se preparar para a volta de Jesus. Não, eu preciso estar todo o tempo e todo momento preparado, porque ninguém sabe o dia e a hora que a vida terrena irá se findar. E volto a dizer aquilo que eu disse: uma vez que morreu, se estava preparado, glória a Deus por isso. Mas se não estava preparado, as oportunidades já cessaram. É por isso, querido, que eu volto a dizer e volto a repetir: não deixe para se preparar amanhã. Não deixe para estar pronto daqui a um mês, daqui a 2 meses. Você precisa estar preparado hoje. Você precisa estar preparado agora. Você precisa estar pronto, seja para o arrebatamento coletivo da igreja,
ou o arrebatamento do findar da vida terrena. O mais importante é estar preparado para a sua volta, pois não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo virá. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Eu gostaria de pedir para compartilhar a tela 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. O texto vai nos dizer assim, 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, e eu vou ler na tradução que eu estou aqui, diz assim: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta nos traz um despertamento. E o despertamento é que nós não podemos estar dormindo, e este sono e este dormir não é um dormir físico, não é um dormir fisiológico, mas é um dormir espiritual. Existem muitas pessoas que infelizmente estão vivendo um sono espiritual. Existem muitas pessoas que até mesmo estão na igreja, mas estão dormindo espiritualmente. As suas lamparinas já foram apagadas, reservas não existem mais, e Deus está falando conosco através da sua palavra. Jesus está voltando, e quem está dormindo espiritualmente precisa se despertar. Acorda aquele que dorme, volte a colocar azeite na sua lamparina, porque quem dorme não vai entrar nas bodas do Cordeiro. É preciso estar alerta, é preciso estar acordado. Estamos preocupados, queridos, com tantas coisas terrenas, preocupados com a conta que vai pagar, preocupados com a reforma que vamos fazer, preocupados em ganhar um pouco mais, preocupados e tomados por tantas coisas terrenas. E nós nos esquecemos da mais importante, que é onde nós passaremos a nossa eternidade. Volto a repetir e a dizer, queridos, precisamos nos despertar.
Precisamos voltar às boas práticas. A prática da oração, a prática da busca pelo batismo no Espírito Santo, a prática pelo renovo espiritual, a prática em aprender mais da palavra do Senhor e também a viver a palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui nessa noite é a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Queridos, é tanto modismo que a gente vê nos dias atuais. É interessante que eu estava meditando nessa palavra hoje pela manhã, preparando, porque à tarde eu teria que sair para uma reunião do trabalho. E quando eu terminei de preparar a mensagem, quando eu terminei de meditar, apareceu um vídeo para mim. E o vídeo era um cidadão que ele é chamado de profeta em um determinado estado. E aí ele faz uma filmagem quando ele chega na igreja. Aí ele vem numa Ferrari, camisa baby look todo apertadinho, a calça toda apertadinha, um cinto desse tamanho, um cabelão, parecendo um artista chegando. E quando ele vai chegando, todo mundo quer tocar nele, porque é o profeta, é o profeta. Pessoas que não buscam conhecimento da palavra, não participa de uma escola bíblica dominical, não participa de um culto de ensinamento da palavra, porque hoje em muitos lugares as pessoas querem viver um evangelho de oba-oba. É um evangelho de receber aqui, receber ali, e se Deus não der aquilo que Ele quer, ele se revolta e sai. Como se o evangelho aqui nesta terra fosse um mar de rosas, as mil maravilhas. Eu quero servir a Cristo, mas não quero passar por luta. Eu quero servir a Cristo, mas não quero ser provado. Eu quero servir a Cristo, mas não quero passar pelo aperto. Eu quero servir a Cristo, mas eu quero servir a Ele do meu jeito, da minha maneira. E aí não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a volta de Jesus, não se prega mais o arrependimento. É o evangelho do venha como estás e continue como é. Mas quem quer ser salvo e quem quer morar no céu, ele entende que o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é preço, o evangelho é renunciar cada dia. Eu vou ter vitória sim, Deus vai me abençoar sim, mas há tempo de luta, há tempo de guerra, há tempo de provação. Mas quem está em Cristo é mais do que vencedor. Cuidado, queridos, com os falsos profetas. Mateus capítulo de número 24, versículo 4 e 5. A palavra diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E olha o que o texto diz: e enganarão a muitos. Tem muita gente se enganando, porque em vez de estar atrás de aprender a palavra, está correndo atrás de homens. Tem muita gente se perdendo, porque ao invés de estar buscando conhecer mais a palavra, está atrás de pessoas, homens egoístas, homens muitas das vezes que acham que é insubstituível e que é melhor do que todo mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, querido.
Porque a igreja tem dono, e o dono da igreja não é nenhum homem terreno, porque não foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário para que eu e você estivesse aqui. A igreja é de Cristo. O único digno de ser adorado e exaltado é Cristo. Quem cura é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele, e Ele usa quem Ele quer. Tem muitos famosos hoje aí, e quando você vê os cultos, é abarrotado, superlotado. É revelação do começo ao fim. É muitas profetadas, e na nossa caminhada, queridos, a gente vê algumas coisas. E eu sempre estou à igreja, queridos, quando alguém vier até você para entregar alguma coisa, esteja atento mesmo. Porque eu já vi muita gente, às vezes alguém chegar para entregar alguma coisa, a pessoa mal encostou, quem está para receber já está caindo no choro, nem ouve, nem entende o que é que está falando. E a gente precisa ter cuidado que nem tudo vem de Deus. E a Bíblia nos dá respaldo para fazer prova. Tem muita gente hoje aí decepcionado, inclusive afastado da igreja e tudo, sabe por quê? Porque lhe faltou conhecimento da palavra. Estava na terça-feira numa porta, na quinta, na quarta em outra porta, na quinta em outra igreja, na sexta na outra igreja, de sábado na outra igreja, domingo de manhã na outra igreja, domingo de tarde em outra igreja, domingo de noite em outra. Aleluia, mas ele é crente. E aí às vezes você pergunta a essa pessoa: você é membro de onde? A pessoa nem sabe. Se brincar, ele diz: eu sou membro do mistério. E queridos, me perdoe lhe dizer uma verdade, mas pela minha breve experiência de pastorado, eu comecei a pastorear em 2012. A gente está em 2023, 11 anos pastoreando. Os crentes que dão mais trabalho na igreja é crente que não gosta de escola bíblica dominical e que não gosta de culto de doutrina. É os crentes que dão mais trabalho. Por quê? Porque o que ele gosta é do mistério, é do manto. Vive o tempo todo como menino na igreja. Mas a Bíblia vai me ensinar que o próprio Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Muita graça sem conhecimento fica sem graça, menino, só cria problema. E tem muita gente também cheio do conhecimento e sem a graça. É aquela pessoa fria e gelada. A palavra dele não tem unção nenhuma. Não quer ser enganado? Cresça na graça e no conhecimento. Dá glória a Deus, dá aleluia, chorar, pular, se alegrar na presença do Senhor, tudo isso é muito bom. Mas se não tiver base bíblica, meu querido irmão, caia fora, porque é movimento terreno. E aí o Senhor diz: acautelai-vos. O que é isso? É tenha cuidado, esteja atento. Observe, analise, tenha atenção, para que você não venha a ser enganado também. No próprio capítulo 24, agora no versículo 24 e 25, ele diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. E olha o que o versículo conclui dizendo: vejam que eu os avisei antecipadamente. Meu Deus do céu. Queridos, não se enganem.
A Bíblia está dizendo que esses farão grandes sinais e maravilhas. Então tome cuidado que nem tudo que parece é. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que a árvore, ela se conhece pelos seus frutos. Pelos seus frutos. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, até mesmo com quem a gente convida para estar ministrando. Não é qualquer pessoa. É por isso que o nosso pastor presidente, há um tempo aí, ele começou a dar uma travada, fechou. Um ou outro até não gosta, o pastor fechou demais, Mas é porque tinha gente indo pregar, fazendo coisas fora do que a Bíblia ensina. Cospe água em cima dos outros. Vem de jaleco parecendo que vai fazer uma cirurgia. É tanta coisa. E quando eu vou olhar para Cristo, a maneira que Cristo faz, a maneira que Cristo opera, eu não vejo Cristo precisar fazer malabarismo nenhum para querer atrair a atenção de ninguém. Pelo contrário, às vezes Jesus curava e mandava ficar calado. É difícil alguém receber a cura e ficar calado. Mas porque Jesus não estava preocupado com popularidade. Jesus não estava preocupado em ibope. Jesus estava preocupado em fazer aquilo que o Pai enviou ele para fazer. Quem muito se preocupa com ibope está distante do centro da vontade de Deus. E o Senhor está dizendo: cuidado! Vejam que eu os avisei com anjo. Versículo 8 e 18. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios alimentares deste mundo, e não em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Às vezes tem gente que está adorando mais a anjo do que a Jesus. Vejo um anjo aqui, vejo um anjo ali, vejo um anjo acolá, vejo um anjo descendo. Adore o anjo, glorifique o anjo. Tem até música, porque eu não vou chamar de hino, que adora o anjo, chama o anjo. O anjo é para servir. A adoração é só a Deus. E a glória dele, ele não divide com o Senhor ninguém. O anjo que quis buscar a glória para ele, o Senhor expulsou ele lá do céu, porque ele não divide a sua glória. Olha o que o texto diz: filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas traduções humanas e nos princípios elementares deste mundo. Isso é um perigo. Tem gente que às vezes diz: eu não quero mais congregar ali, eu quero ir para um lugar que é mais light, que é mais aberto, que é mais à vontade, que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso ir para a igreja num dia e no outro dia eu posso sentar na mesinha do bar e tomar lá ele cervejinha. Eu quero ir para uma igreja que é light, é mais tranquilo, que no sábado eu vou para meu reggae, mas no domingo eu estou lá adorando ao Senhor. Eu quero uma igreja onde não tenha nada de culto de doutrina, onde o pastor não pegue no pé para estar na escola bíblica dominical, porque a minha maneira de servir é diferente. Na igreja eu vou andar como crente, mas quando eu dou uma viajada, eu vou para outro lugar, eu sou totalmente diferente. Mas nós vivemos neste mundo e nós não pertencemos a este mundo.
O Evangelho é coisa séria. Nós precisamos viver o Evangelho, a doutrina da palavra. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso, Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muita boa conversa, quer atrair a glória para si, quer atrair o povo para si. Não. Hoje eu estou pastoreando aqui, mas vai chegar um dia, porque Deus não dá, como a gente aprende, Deus dá igreja, Deus dá pastores à igreja, não dá igreja a pastores, porque eu volto a dizer, a igreja é de Cristo. Eu estou aqui um tempo e tenho que cumprir a missão na qual Deus me designou para cumprir. Mas um dia o meu tempo vai chegar e vai vir outro, e a igreja tem que continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor, independente de quem esteja, porque você não está aqui por conta de homens, mas você está aqui porque você entende que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e que em breve virá para buscar a sua noiva. Segundo, guerras e conflitos. Quantas guerras e conflitos nós temos vivido? Mateus 24, do 6 ao 8 diz: vocês ouvirão falar de guerra. Quem aqui está ouvindo falar de guerra? Se tem alguém aqui que não está ouvindo falar, está muito desatualizado. E rumores de guerra, mas não tenha medo. Olha o que a Bíblia diz. Alguém dá uma subida lá, pede para as crianças dar uma seguradinha, porque estão bem animados. Isso é bom, mas é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Não é o fim, não. É o início das dores. A gente tem ouvido desde o ano passado falar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Inclusive, atualmente na mídia, parece até que a guerra da Ucrânia com a Rússia já acabou, porque está se falando agora da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Mas eu estava estudando, e isso é dados do dia 20 de 10 de 2023. Além de Israel e Ucrânia, e aí a notícia diz: veja, outros países que enfrentam guerras e conflitos no mundo. Instabilidade política em países como Síria, Iêmen, República Dominicana do Congo, Haiti, deixam milhares de mortos e seguem em andamento. Está tendo guerra em tudo quanto é lugar, e inclusive no nosso país também. Não tem uma guerra militar, mas a gente vive uma guerra civil. Esta semana já foram lá no Rio de Janeiro queimados, tacaram fogo já em 35 ônibus. Porque se matou no segundo escalão de um dos traficantes daquela região, o povo em pânico. Mas as autoridades que deveriam estar buscando a maneira de resolver, está se discutindo sobre tudo menos sobre o que se deve discutir. Quando nós vamos buscar alguns dados, isso daqui é porque houve uma certa queda. Por ano no Brasil ocorre cerca de 42 mil homicídios.
E a enorme maioria, 70%, causadas por arma de fogo. E essas armas são armas contrabandeadas. Armas que passam pelas divisas aí do nosso Brasil e vem de tudo quanto é forma. O número da violência no país, no maior país da América Latina, atinge dimensões ainda mais preocupantes ao se comparar com guerras internacionais deste século. É muita gente morrendo. A faixa etária que se morrem mais pessoas no Brasil, é só você ir lá e consultar, é entre 15 e 27 anos de idade. Uma juventude que está se afundando cada dia mais nas drogas, entrando pela criminalidade. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, se reúne para tentar parar a guerra, e cada vez que eles se reúnem, a situação piora ainda mais. A verdade é que o mundo vive como um relógio de uma dinamite, de uma bomba atômica, que a qualquer momento pode se estourar uma terceira guerra mundial. A Coreia do Norte, cheia dos seus mísseis teleguiados, suas bombas atômicas, o tempo todo ameaçando os Estados Unidos. A Rússia e a China cada vez mais se unindo e tramando tudo pelo poder. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos. De um lado, nós nos entristecemos por tudo isso que tem acontecido, pela maldade que tem se multiplicado, mas por outro lado, o nosso coração pulsa mais forte em saber que cada minuto que se passa, a volta de Jesus está se aproximando e nós precisamos estar prontos e preparados para este grande dia. Terceiro, tormentos e escândalos. Quantos escândalos têm acontecido? Salvo engano, querido, há uns 2 anos atrás mesmo, ocorreu a situação onde muitos pastores se suicidaram. Eu não sei aqui se os irmãos lembram disso. Pastores se suicidando. A estratégia de Satanás, há um tempo atrás, era atingir a igreja de fora para dentro. Mas a estratégia foi mudada. Ele está pegando de dentro, porque quando alguém de dentro que tem uma certa posição cai ou comete algum erro, a capacidade de destruir, de atingir, de afetar a fé de muitos é maior. É por isso que eu volto a dizer, querida igreja do Senhor, nós precisamos estar firmados na palavra. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Não deposite a sua fé, a sua comunhão em homens. Porque quando você está firmado na palavra, em Cristo, aconteça o que acontecer, você permanece firmado na rocha. No capítulo de número 24, verso 9 e 10 de Mateus diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Queridos, é uma coisa que eu busco ter muito cuidado. E a minha esposa da mesma forma. Eu volto a instruir a igreja também.
Olhe a maneira que você trata o seu irmão. Olhe a maneira como você fala com o seu irmão. Tem pessoas que têm uma maneira ríspida de falar. E nem todo mundo tem obrigação de entender a maneira que você tem de falar, não. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. Não, assim é na sua casa. Com os irmãos da igreja você tem a modo de falar. Você tem a modo de se expressar. Você tem a modo de conversar. Porque ninguém aqui está para ouvir desabafo de ninguém, nem ser maltratado por ninguém, não. E é por isso que quando a gente observa alguma coisa, eu corro logo para entrar no circuito. Porque, querido, se a gente não estiver vigiando, é o que eu sempre digo, Satanás, ele não precisa de porta aberta para fazer estrago. A Bíblia diz que é uma brecha, abriu brecha, o miserável entra para destruir, para causar inimizade, para criar problema, para criar disse-me-disse. Mas crente que quer morar no céu, ele vive em paz e ele vive em comunhão com seu irmão, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e contra as potestades. Por isso que a gente tem que ter cuidado e vigilância. Deus não lhe chamou para ficar falando mal de ninguém, nem tampouco do seu irmão. Deus não nos chamou para fazer fofoca de ninguém, nem tampouco do seu irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aquele que quer respeito, ele respeita. Então tenhamos cuidado, querido. Lucas capítulo 17, versículo 1. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Não queira que o escândalo venha por você, não, meu irmão. Porque quando a palavra diz ai daquele, o Senhor está dizendo: eu mesmo irei tratar com este. Vai acontecer? Vai. E é muito triste quando a gente vê a consequência na vida de alguém. Alguns anos atrás, tinha um pregador muito conhecido, pregava na Bahia toda, mas estava fazendo algumas coisas que era errado. E queridos, não adianta, uma hora a conta vem, porque aos olhos de Deus tudo está visível. De uma hora para outra, se enveredou pelo pecado. De uma hora para outra, se afundou nas drogas. De uma hora para outra, tiraram a vida dele. E é muito triste. E isso acontece com qualquer um que não estiver vigiando. A Bíblia nos ensina: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então, queridos, precisamos ter cuidado. Ah, pastor, os escândalos têm acontecido, o que eu faço? Se sustente na palavra. Ah, pastor, a gente está vendo tanta coisa acontecer, o que é que eu faço? Se sustente na palavra. Porque, querido, vai acontecer e vai continuar acontecendo. Mas nós lemos no capítulo de número 24, versículo 13: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu quero chegar lá, eu quero perseverar. Quarto ponto que eu quero falar nessa noite é sobre a iniquidade, meu Deus. E o que era a iniquidade? O dicionário vai nos dizer que, de forma geral, em seu sentido mais amplo, iniquidade significa perversidade. Iniquidade significa depravação, ilegalidade, injustiça,
Ação contrária à justiça. Justiça negativa. O que é torto, o que faz mal. E a iniquidade também é, querido, quando alguém se acostuma com um pecado. Você deixa de ser apenas um pecador e se torna alguém iníquo. Não brinque com o pecado, porque a Bíblia vai dizer que o pecado ele tem um salário, ele tem uma recompensa, e o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que brincam com o pecado, pecou hoje, passa 2 dias, está pecando na mesma coisa. Pede perdão a Deus, 3 dias depois, comete o mesmo pecado. Passa uma semana, cai no mesmo pecado. Queridos, em nome de Jesus, se liberte deste mal. Satanás quer tragar a sua alma. Ah, pastor, não consigo sozinho. Ore, jejum e consagre, peça ajuda. Eu sempre digo aqui para os irmãos, todo domingo de manhã eu estou aqui para atender os irmãos, e o atendimento não é para julgar ninguém, mas é para aquele que é corajoso, que quer se libertar e quer ir morar no céu, procurar ajuda, abrir o coração, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas não viva de mão dadas com o pecado, porque ele parece ser bom, parece ser prazeroso, e a palavra diz que há caminhos para um homem que parece ser bom, mas o seu final é morte, é destruição. Busque ajuda, se liberte. Não viva uma vida de iniquidade. Mateus capítulo de número 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E não é isso que nós temos visto? Pessoas tirando a vida do outro por uma discussão em um trânsito. Pessoas querendo agredir o outro por qualquer palavra. Ainda ontem eu estava vendo o jornal e um camarada, porque o outro estava usando uma camisa de um time diferente da dele, invadiu o portão, agrediu o camarada, rasgou a camisa, chutou. Loucura, uma coisa fora do normal. E ai desta terra se não fosse ainda a presença de Cristo, a presença da igreja na terra. Não se torne ninguém iníquo, querido, que tem prazer com a maldade. Não se torne ninguém iníquo que tem prazer com o pecado. Não se torne um iníquo que tem prazer na depravação, nas coisas erradas, pecaminosas, que às vezes tem botado diante dos seus olhos aquilo que não é agradável, que não lhe edifica. Quantas pessoas, queridos, quantos relacionamentos onde a iniquidade, onde o mal, onde a pornografia tem essa imundície, tem tomado conta de muitas pessoas, e as pessoas têm guardado isso e não têm buscado se libertar. Não permita que Satanás destrua o seu casamento. Não permita que Satanás destrua a sua família. Não permita que Satanás lhe tire da presença dele. Vigie, ore, busque ajuda, se levante, não fique dormindo espiritualmente. Quinto, pregação do evangelho em todo o mundo. E isso que é interessante. Às vezes nós nos prendemos às guerras, aos terremotos, à iniquidade. Mas o que vai determinar a volta de Jesus é o que está escrito no capítulo 24, versículo de número 14. Eu quero convidar a igreja para ler, aqueles que conseguem, vamos lá? 1, 2 e 3.
Quantos podem adorar o Senhor por esta palavra? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aqui não está dizendo que vai ser pregado para todas as pessoas, mas em todas as nações, em todos os povos. E então virá o fim. Passa para o próximo slide, por gentileza. Isso daqui é um estudo feito por uma organização de missões, onde eles dizem que mais de 50 pessoas que foram evangelizadas, eu quero ir para o próximo, com base no quadro acima, a conclusão que é dos 16 mil, olha quantos povos existem no mundo, 16.300 povos que existem no mundo hoje, cerca de 6.500 são povos não alcançados. Critérios do Joshua Project. Ou seja, mais de um terço, 37% do gráfico a seguir, ainda carecem de ser alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus. 63% dos povos no mundo já foram, a palavra de Deus já chegou. Restam 37% apenas. E aí a minha pergunta é, eu quero aproveitar o gancho e dizer aqui, quantos de nós temos evangelizado? Quantos de nós temos levado a palavra? Ou melhor, quantos de nós estamos acostumados em passar um ano inteiro sem ganhar uma alma para Jesus? Entra ano, sai ano, e eu não ganho uma alma para Jesus. Se for perguntar, e não precisa responder para mim, porque isso é uma indagação que precisa mexer com o seu interior. Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que você evangelizou? E aí eu aproveito aqui para informar os irmãos que amanhã nós estaremos evangelizando ali na Praça das Mangueiras, não é isso, irmão? E você às vezes que acha que para ser crente é só vir na igreja e não evangeliza, eu lhe convido, venha evangelizar com a gente, que é muito bom. E amanhã nós vamos estar lá na Praça das Mangabas dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará. E eu quero louvar a Deus, porque no mês passado a gente fez um evangelismo aqui nessa rua e a gente tinha um bom número de irmãos lá. E que essa igreja continue sendo uma igreja que tem o desejo de evangelizar. E que nasça no nosso coração, querido, o desejo, o inconformismo. Eu preciso me inconformar em ser um cristão que não ganha almas para Jesus. Eu preciso me inconformar em passar o ano todo e ser tão improdutivo no reino de Deus. É uma coisa que eu não posso me inconformar, é um inconformismo, eu não aceito. Eu preciso ganhar almas. A história das missões mostra que o evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Primeiro de Constantino até Carlos Magno, de 330 a 800 depois de Cristo, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do evangelho em muitos países da Ásia e África, mas o Senhor levou através dos seus missionários. Segundo de Carlos Magno até Lutero, Noruega, Islândia e Groenlândia são evangelizados e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. De 517 a 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o Ocidente. Oh glória! De 1792 até os tempos de hoje. É no ano de 1792 que William Carey começa as missões modernas, a evangelização dos povos, e é ainda uma tarefa inacabada. Hoje,
Os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm se levantado. O dia da vinda de Cristo está cada dia mais próximo e nós precisamos levar a palavra de Deus. Tem crentes que usam a rede social para ficar desabafando. Meu irmão, lugar de desabafar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, conversa em secreto com o pai. Larga de ser menino. É feio demais, querido. Gente que bota todo dia, tem um status de desabafo. Que coisa ridícula. Vai evangelizar, querido. Ele tem lá 50 pessoas que vê seu status, em vez de você dizer uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra que vem atrair, você está lá desabafando, perdendo o seu tempo, continuando sendo uma árvore seca, improdutiva, que não está prestando para nada no terreno que Jesus te colocou. Leve a palavra, seja uma fonte. A Bíblia diz que da água que Ele nos deu, que Ele te dá, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Precisamos estar atentos, queridos, e aqui é só a primeira parte, só o início daquilo que o Senhor tem para falar conosco. E o último slide, ele fecha trazendo uma mensagem que os salvos precisam declarar e dizer todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aqueles que estão esperando pela volta do Senhor, eu lhe convido a você dar a salva de palmas mais forte desta noite e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Permaneça firmado no Senhor, queridos. Não se deixe enganar. Busque a palavra. Viva uma vida de oração. Esteja firmado na presença do Senhor. E entenda que todas essas guerras, esses conflitos, é o princípio das dores. Entenda que, infelizmente, por causa da ignorância do homem, as coisas têm acontecido. Os tormentos e os escândalos, é tudo isso cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu quero pedir mais uma vez, coloca aí Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Para a gente encerrar. E eu quero lhe convidar a você ler. Leia por gentileza. 1, 2 e 3. Dê uma olhadinha para quem está do teu lado e diga: persevere até o fim. Fale mesmo, fale com verdade, fale com fé. Persevere até o fim, persevere até o fim, persevere até o fim. Ah, pastor, a luta está grande, persevere até o fim. Ah, pastor, a tentação está grande, persevere até o fim. Ah, pastor, tem se levantado muitas pessoas, mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Persevere até o fim. Ah, pastor, alguém olhou para mim diferente, larga de bobagem, meu irmão, persevere até o fim. Ah, pastor, alguém falou alguma coisinha que eu não gostei, larga de bobagem, meu irmão, persevere até o fim, porque aqueles que perseverar receberão a coroa de glória incorruptível. Uau, aleluia. Persevere. Perseverar é lutar, é imprimir uma força além do natural. E a Bíblia diz que o céu é conquistado, como é que é? É dormindo, é relaxado, é no bem bom, é conquistado a... Então tu é crente, crente é soldado. É por isso que diz que tem as armaduras espirituais. Crente mimimi, chororou o tempo todo, não vai para lugar nenhum.
Mas quando você levanta a cabeça, coloca as armaduras e vai na frente, meu irmão. E aí aquilo, se o diabo não sair da frente, tu passa por cima, porque Deus nos deu autoridade para pisar a cabeça da serpente. Então, meu irmão, persevere, porque o Senhor lhe dará a vitória. Queridos, quinta-feira agora, quinta-feira.